Hoje é segunda-feira e é dia de Flu. Logo mais o Fluminense entra em campo em mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Couto Pereira, buscar uma vitória fora de casa, o que já não acontece há um bom tempo. E a partir de agora, sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. Tudo que você precisa saber sobre este confronto. O Fluminense terá novidades, tem desfalques, tem possível estreia ou possíveis estreias. Fique por dentro de tudo agora. Já chega deixando o seu like aí, seu comentário, se inscrevendo no canal do Lessa, porque esse jogo pode levar o Fluminense até para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso tem que vencer e tirar uma diferença no saldo de gols em relação ao Flamengo, que é de 2 gols. Resumidamente, teria que vencer por 3 gols de diferença. Mas se não der, tudo bem. O importante é a vitória, chegaria à terceira posição. O G4 está de braços abertos para o Fluminense. E o jogo de hoje contra o Curitiba, que tende a não ser um jogo fácil, né? Não adianta ir para lá pensando que vai ser jogo fácil, porque não tem jogo fácil em Campeonato Brasileiro e o Curitiba está dando uma reagida aí nas últimas rodadas. No confronto geral, o Fluminense leva vantagem, mas nos últimos 12 jogos nem tanto. Na história são 48 jogos, 17 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. Na verdade, nem no geral, né? Porque é bem equilibrado. E nos últimos 12 jogos foram apenas 4 vitórias do Fluminense, vários empates, né? 6 empates e além de 2 derrotas. Então, jogo contra o Curitiba não costuma ser tão fácil assim, certamente não será logo mais. Mas eu tô confiante de que o Fluminense está de fato retomando o seu melhor momento. Está apresentando uma consistência maior, uma confiança maior. Eu acho que o Fla-Flu serviu para reforçar isso. O Fluminense mereceu ter vencido aquele clássico, não ganhou por acaso. Vem de um jogo em que dominou completamente também o Internacional. Então, por isso eu acredito muito numa vitória hoje diante de um Curitiba que, claro, precisa também, né, do outro lado, reagir dentro da competição. E aí vamos ao que é mais importante, que é antes da provável escalação, um detalhe. O Fluminense não vence o jogo há 2 meses e meio fora de casa. Então eu acho que é o momento para isso acontecer. Algo que não é normal, porque desde o ano passado o time, né, nos seus melhores momentos, conseguia dominar seus adversários dentro e fora de casa. Então chegou a hora de retomar isso também. Quebrar essa sequência negativa em jogos fora de casa. Hoje tem Germancano. Quando o Fluminense não teve Germancano relacionado à disposição, dos 4 jogos em que isso aconteceu, venceu apenas 1. E o Cano nunca ficou fora por suspensão. É um negócio impressionante, nem por lesão. Mas isso vai acontecer hoje. Então o Fluminense tem o desfalque de Cano e também um outro desfalque muito importante, que é o Marcelo. Vamos à provável escalação do Flu, que é um oferecimento da Mais Ágil. Se você ainda não conhece a Mais Ágil, está aqui o link na descrição do vídeo. A Mais Ágil antecipa a tua grana que está retida, está presa lá no FGTS. Já olhou teu fundo de garantia? Está com uma grana lá e está precisando desse dinheiro na sua mão? A Mais Ágil vai te ajudar a fazer isso. Você tem uma equipe pronta lá para te atender. Rapidinho você recebe essa grana para pagar alguma coisa, para viajar, para comprar um carro, sei lá, seja lá qual for a sua necessidade. A Mais Ágil está pronta para te ajudar. Vai lá, só clicar aqui, ó, na descrição do vídeo que vai ter uma galera prontinha para te atender lá. Vamos lá. Marcelo foi poupado. E aí muita gente estranhou, né? Ontem a informação veio através do Marcelo Neves, meu amigo lá do jornal O Globo. Ele informou que o Marcelo seria poupado para esse jogo. E aí por que poupar para esse jogo contra o Curitiba e não poupar contra o Santos, que é mais próximo ali ao jogo da Libertadores? Aí não é uma informação, porque eu não consegui apurar isso ainda com exatidão, tá, galera? Preciso apurar melhor. Mas é uma percepção em relação às informações que eu tinha. Na quinta-feira, se vocês lembrarem, eu informei aqui que a tendência era não poupar o Marcelo, porque ele estava se sentindo bem, né? O Fluminense não estava tendo jogo no meio de semana, não vem tendo jogo no meio de semana, então está descansado, não está numa sequência de jogos. Então é até ruim poupar, porque ficaria muito tempo sem entrar em campo. Sem inatividade também não é interessante. A perspectiva era essa. Só que houve uma reunião no sábado no CT, entre o jogador, comissão técnica. Eu não sei se o Marcelo participou, mas enfim, aliás, o Marcelo sim, mas eu não sei se alguém da fisiologia também participou. Houve essa reunião que definiu que o Marcelo seria poupado. Imagino eu que algum desgaste maior foi detectado.
e talvez ele entrar em campo contra o Curitiba poderia representar um risco, tá? É o que eu tô deduzindo dessa situação, porque olhando assim não faz muito sentido. Era melhor ele jogar hoje, poupava contra o Santos, que é um jogo mais próximo da Libertadores. Porque se ele jogar contra o Santos, né, poucos dias depois, 2, 3 dias depois, já vai enfrentar o Argentino Júnior. Então, olhando por esse lado, não faz tanto sentido assim. Mas enfim, óbvio que essa decisão foi tomada por algum motivo. Imagino eu, se ele estivesse bem, realmente bem, acho que ele não seria tirado desse jogo. Então estou deduzindo aqui que algo foi detectado pelo departamento médico, pela fisiologia, enfim, e aí se chegou a essa decisão. Beleza, diante disso, teremos provavelmente a estreia de Diogo Barbosa. Ele viajou com a delegação, recuperado de lesão, treinou bem nos últimos dias e vai para o jogo. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino Felipe Melo e Diogo Barbosa. André, Lima e Martinelli tem essa briga aí, mas o Lima deve seguir como titular. Paulo Henrique Ganso, John Arias, Keno voltando de suspensão, muito importante o retorno do Keno, e Lelê, que deve substituir o Cano. É a tendência natural, o Lelê vem entrando nos últimos jogos com mais frequência, vem tendo mais minutagem que o John Kennedy, por exemplo. E ele vai estar na função que normalmente ele se sente mais à vontade. Então vai ser bem interessante observar o Lelê com o Keno do lado dele, com o John Arias do lado dele, com a chegada do Ganso. Vai ser um jogo bem legal para a gente observar também e perceber como que o Lelê vai se sentir sendo a referência ali no ataque do Fluminense. Então uma partida bem interessante. O Diogo é um jogador que chegou para ser esse cara que, quando o Fluminense não tiver o Marcelo, ele vai jogar, e eu acho que ele tem total capacidade para fazer o básico da posição. E tomara que dê certo, porque se o Diogo jogar minimamente bem, já vai evitar que o Guga seja improvisado na lateral esquerda. Acho que esse é o pior cenário. E outros jogadores que já passaram por ali. Então o Diogo é um jogador experiente, passou por clubes grandes, e eu acho que tem capacidade de... óbvio que não adianta a gente esperar uma atuação do Diogo Barbosa nível Marcelo, mas de cumprir com as obrigações da posição ali, sem fazer besteira. Um jogo honesto, uma atuação honesta, um desempenho honesto, é o que esperamos do Diogo Barbosa. Mas, lembrando, vai ser apenas o primeiro jogo. Isso se o Diniz também não nos aprontar aí alguma surpresa, não só em relação ao Diogo, mas em relação à escalação, uma surpresa aí de última hora. Bem, vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô numa expectativa bem positiva, de que o time vai confirmar a retomada de uma boa sequência, a retomada de atuações mais convincentes. Eu acho que tem totais, apesar desses desfalques que obviamente são importantes, o Marcelo eleva demais o nível do time, o Cano não vem tendo grandes desempenhos técnicos, mas é o artilheiro do futebol brasileiro. São jogadores que fazem muita falta, né? Vão fazer sempre que não puderem jogar, serão desfalques importantes, mas eu acho que o Fluminense tem, apesar disso, total condição de ser superior e conseguir trazer 3 pontos de Curitiba. E por falar no Curitiba, informações do rival do Flu nesta noite com Ayrton Batista Júnior, da Rádio Globo CBN, lá de Curitiba. Esse coxa que chega sem Aleph Manga, que é um dos principais jogadores da equipe, envolvido nessa questão na operação penalidade máxima, tem problemas também, só que vem numa sequência mais positiva. Não perde 3 jogos. Antes tinha ficado 18 partidas sem ganhar de ninguém. Parece que está reagindo um pouquinho. Fala aí, Ayrton. Vitor Lessa e amigos do Futebol Globo CBN. O Curitiba está motivado, são 3 partidas consecutivas sem derrota no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, uma contra Goiás e outra diante do América Mineiro, e o empate com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Tudo bem, o Curitiba segue na zona de rebaixamento, mas a torcida enxerga uma reação na equipe agora orientada por Thiago Kozlowski. Quem? Thiago Kozlowski era técnico do Sub-20 do Alviverde até a admissão do Antônio Zago. Então, promovido, tem a confiança do elenco, time motivadíssimo para o jogo desta segunda-feira contra o Fluminense. Mais de 25 mil torcedores confirmaram presença. Claro que preocupa a situação do atacante Aleph Manga, supostamente envolvido em esquemas de apostas, e há áudios e prints que chegaram ao Ministério Público de Goiás, mostrando uma conversa dele com o ex-jogador do Curitiba, o Diego Porfírio, o Aleph Manga reclamando do não pagamento, porque em tal jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o América Mineiro, ele acabou recebendo o cartão amarelo, mas não recebeu o pagamento, enfim. É toda uma situação complicada que envolve o artilheiro do Curitiba no ano. Ele está fora do jogo desta segunda-feira, o Aleph Manga. O artilheiro do Coxa não vai jogar contra o Fluminense. Por outro lado, retorna o experiente Henrique,
zagueiro que foi do Fluminense, está na zaga do time do Thiago Kozlowski para esta segunda-feira, 7 da noite no Couto Pereira. Nas demais peças, o time que enfrentou o Cruzeiro empatou 0-0 na Arena Independência. Vamos lá, arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho, Evandro Melo de Lima, trio de São Paulo. O VAR será o Thiago Duarte Peixoto, outro paulista. Bom, o Flávio, só o histórico dele que eu sempre passo aqui por curiosidade, né? Nada além disso. Apitou 15 jogos do Flu com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O último jogo dele foi justamente a última vitória do Fluminense fora de casa, aquela 2-0 em cima do Cruzeiro. Então que seja um bom sinal, né? Tomara que o Flu repita com o Flávio Rodrigues de Souza apitando mais uma vitória fora de casa contra o Coritiba. Aquele jogo que, né, aquela triste lesão do Alexander, o Fluminense venceu aquela partida 2-0 em cima do Cruzeiro. Foi o único jogo que ele apitou em 2023. Ano passado apitou a derrota para o Atlético Paranaense por 1-0 na Arena e a vitória sobre o Cuiabá por 1-0 no Maracanã. É um árbitro que, enfim, ele faz alguns jogos bons, outros nem tanto, já teve algumas polêmicas, jogadores parecem não gostar muito dele, mas também não é dos piores. Acho que tem, enfim, é um árbitro com capacidade suficiente para fazer um jogo decente logo mais e não prejudicar nenhuma das equipes. Transmissão pelo Premier e o Canal do Leste estará direto lá do Couto Pereira, trazendo todas as informações, todos os detalhes, tudo direto lá do Couto Pereira. Estou gravando esse vídeo aqui daqui a pouquinho. Estou partindo para o aeroporto para viajar para Curitiba. Estaremos fazendo um pós-jogo lá super especial com Alexandre Vasconcelos, com Renan Reis, analisando, né, trazendo todo o cenário de tomar uma vitória do Fluminense. E claro, como vocês já estão acostumados, Zona Mista, entrevista coletiva, tudo aqui no canal do Lessa. Amanhã nos falamos e que seja uma vitória do Fluminense. Um abraço, galera. Até mais.